Então, hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. O sentimento de impostor é eu não mereço estar aqui. A qualquer momento, as pessoas vão descobrir que foi um erro ter me contratado, que foi um erro ter chamado para fazer essa palestra, esse discurso. A todo momento, ela está na alerta de que tudo aquilo vai desmoronar e as pessoas vão reconhecer, vão identificar exatamente quem é aquela pessoa. E vamos ver como é que a gente lida com isso, para não ficar se sentindo totalmente em alerta, no estado de medo o tempo todo e essa baixa autoestima. E o quanto isso impacta na nossa vida, porque assim, quando a gente está se sentindo poderoso, tá com a autoestima alta, autoconfiante, a gente se sente no controle das nossas ações, no controle das nossas emoções, livre de todas as ameaças. É como se eu olhasse mais para as oportunidades do que para as ameaças. E aí, quando eu olho mais para as oportunidades, para os desafios, isso me impulsiona, isso me traz uma ação, tá? E quando isso me traz uma ação, eu consigo abordar as coisas, eu consigo ter insights de uma forma de fazer as coisas realmente acontecerem numa abordagem mais positiva. Quando a gente está lá pensando com a síndrome do impostor, com a autoconfiança mais baixa, a gente ativa o nosso sistema de inibição psicológica. E o que é isso? A gente fica acionado lá o nosso estado de alerta. E quando isso acontece, a gente fica mais na ameaça daquilo que pode acontecer do que de olhar para a oportunidade daquela situação. E isso gera muito mais ansiedade, muito mais pessimismo, e tudo isso gera uma paralisação. Então a gente fica com menos capacidade de ir lá e fazer acontecer, e de conseguir usar aquilo que a gente já tem de bom. Eu vou dar a primeira agora, que é a gente colecionar vitórias. O que é colecionar vitórias? É quando a gente cria algum espaço visível para a gente olhar as coisas que a gente já fez que foram muito legais. E aqui é super importante a gente não ser autocrítico das coisas que a gente fez, desmerecer aquilo, de achar, não, mas isso aqui é pouco, não foi nada, eu não fiz mais do que a obrigação. Porque aí, quando a gente faz isso, é a síndrome do impostor agindo lá. Quando a gente cria, por exemplo, um mural de fotos em que a gente prega lá as nossas vitórias, quando eu crio post-its na minha mesa de trabalho, ou espalhados pelo escritório, pela casa, do jeito que para vocês for mais conveniente, mas tem que estar na vista, para vocês olharem. E aí vocês vão acumulando as vitórias, e vocês vão começar a ver que tem muita vitória que a gente tem todo dia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, o que tem no meu mural das vitórias. O meu mural das vitórias tem faculdade de psicologia. Ah, Thaís, mas isso aí você estava fazendo negócio para conseguir uma certificação, um negócio que você ganha, mas aí depois eu fui lá por vitória nenhuma. Eu me formei e já fui a próxima desempregada no mercado de trabalho dos psicólogos. Então, cuidado com as autocríticas, ok? Então, assim, tá lá. Psicologia, tá lá. As palestras que eu dei em Stanford, os treinamentos que eu fiz em grandes empresas, tá lá a Latam como símbolo disso, foi a maior empresa que eu já fiz treinamento, com os executivos, com uma pessoa que estava abaixo do presidente. Eu coloquei lá que eu fiz treinamento com mulheres do Vale do Silício, com líderes de lá. Eu coloquei lá todas as relações e contatos das pessoas que indicam o meu trabalho. E aí eu tenho vários prints que eu tiro no celular de mensagens, de comentários que as pessoas fazem dizendo o quanto o meu trabalho ajudou elas. Porque nos momentos que o impostor aparece, eu olho para essas fotos. Porque quando eu olho para essas coisas, é como se eu revivesse aquilo novamente. A gente tem uma descarga de prazer no cérebro, em termos de hormônio, muito grande. E aí, quando isso acontece,
diminui o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade, o hormônio quando a gente está ameaçado, está com medo, está coado, está duro. Tá? Então a gente começa a ajudar através de coisas mais físicas a mudar a engenharia aqui de dentro. E aí, quando a gente começa a mudar aqui, isso, quanto mais serotonina, mais vai estimular a ocitocina também, que é um hormônio relacionado ao prazer, também vai estimular a testosterona, que é o hormônio do poder, quando eu estou me sentindo confiante. Então, tem um equilíbrio aí, que aí a partir dos hormônios do cérebro ajuda você a continuar com aqueles comportamentos. E aí você vai realizar mais vitórias. Quanto mais você coleciona vitórias, maior o seu potencial de realizar, de fazer vitórias. Quando a gente olha para a neurociência, a gente fala assim: os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, tudo isso são comportamentos, nossas atitudes. E tudo isso gera estímulos no cérebro, estímulos hormonais, estímulos de memória, de pensamentos, tudo isso. E aí, isso define o nosso destino, porque quando eu tenho um comportamento, ele vai acionar algumas áreas aqui, que vai aparecer esse comportamento ali. Se eu aciono essas aqui, vai aparecer esse comportamento aqui, que é diferente do primeiro, ok? E aí, quando a gente começa a trabalhar o sentimento de autoconfiança, em vez de ter os pensamentos lá da síndrome do impostor, eu começo a conectar outros pensamentos, outros sentimentos, outros hormônios, outros comportamentos, e isso vai se refletir na minha performance, vai se refletir naquilo que eu mostro para as pessoas, aquilo que as pessoas veem. Então, a minha performance vai ser muito maior se eu não estiver nesse mecanismo de pensar o tempo todo de que eu posso ser desmascarado, de que eu não sou bom o suficiente e tudo mais. É isso aí, minha gente. Conto com a ajuda de vocês para poder impactar e ajudar mais pessoas. Vocês são aí uns agentes transformadores também. Estou cumprindo aqui meu papel de passar o meu conhecimento, aquilo que eu sei. E aí tem agora a responsabilidade aí na mão de vocês do que fazer com isso que vocês receberam, de colocar em prática e compartilhar com as pessoas. Beijo!